Uma boa tarde a todos que assistiram esse vídeo, essa entrevista. Hoje estou representando o meu grupo de projeto de extensão comunitária universitária sobre o tema de violência doméstica contra as mulheres. Estou hoje com a assistente social judiciária Simone Brigand. É um prazer estar contigo hoje. Faremos um questionário, uma sequência de questionários, para entender melhor e aprofundar o meio profissional na questão de violência doméstica contra as mulheres. Desde já agradeço a presença e podemos começar? Sim, claro. Certo. Primeiro eu vou pedir que a senhora se apresente para o pessoal que assistirá, informando a sua formação e tempo de atuação na área. Então, eu sou formada em Serviço Social pela UFSC, me formei em 2009. Eu atuo no Judiciário desde 2011, então faz 15 anos que eu estou no Judiciário como servidora, no cargo de assistente social. Em qual instituição ou área atua normalmente? Na área do Judiciário. Na área judiciária? Sempre foi? Sim. Bom. Você trabalha diretamente com casos de violência doméstica contra a mulher? Não diretamente, mas indiretamente, porque no judiciário o nosso trabalho é bem pericial. Então, quando tem a determinação para a realização de um estudo social, de uma perícia em serviço social, de alguma forma é um processo metodológico específico do serviço social, essa matéria. Mas quando vem para mim, para algum, atuação acaba de alguma forma no conhecimento da família pode aparecer alguma situação de violência doméstica, Sim. Dentro da nossa profissão no judiciário tem as varas especializadas da violência doméstica em que tem o assistente social que atua específica nessa área, Por exemplo, lá na vara da capital tem, mas aqui, como a comarca eu sou sozinha, então não é especializado, Então, Sim, diretamente com a violência doméstica eu não atuo. Tá, então aprofundando um pouquinho mais, na sua experiência, como a violência doméstica contra a mulher se manifesta no seu dia a dia profissional? Então, como eu estava te explicando, quando eu faço, o meu trabalho e pode surgir de alguma forma, quando faço atendimento a alguma mulher, Sim. de algum processo, seja da vara da infância, família, às vezes elas já têm, em andamento uma medida protetiva, ou quando não tem, de alguma forma ela vai trazer algum contexto dela, relacional com aquele companheiro, Então, no aprofundamento das demandas relacionais e familiares, em algum momento tem situações que aparecem, que ela traz de alguma forma algum contexto de violência. É comum também a criança estar envolvida quando for fazer o atendimento, a mulher, nesses casos de violência doméstica? Como assim? Na questão de, por exemplo, afetar a criança diretamente, esse ambiente de violência, e se é feito também um estudo na criança, com a questão de como afeta esse ambiente na criança diretamente. Pode existir, tá? Situações em que a criança é exposta, ao conflito conjugal, em que ela presenciou, algumas situações de violência. A gente tem até possibilidades de depoimento especial para crianças, que são testemunhas de violência, de alguma situação ali que envolve a violência doméstica. Tá. Quais são os tipos de violência mais frequentes que você observa? Violência física, a violência psicológica, bastante, mais a psicológica mesmo. A psicológica? Existe um perfil mais comum das vítimas atendidas? Então, a gente tem dentro da nossa área um pouco do entendimento quando a gente fala de mulheres em situação de violência, E um pouco diferente desse termo de vítima. Porque se eu estou analisando a mulher em situação de violência, eu coloco ela nesse contexto, nesse fenômeno, ele é relacional e dá a possibilidade dela sair desse lugar, Para um lugar de protagonista e conseguir romper com esse ciclo. A vítima, a gente sempre entende como que sofreu um dano de responsabilização, uma categoria bem mais do direito mesmo e até dentro das próprias delegacias. Sim. Tá? Tá, partindo agora para... Partindo agora para a atuação profissional
Como funciona na prática o atendimento inicial à mulher? Entendi. Tá. Então, assim, quando ela já tem a protetiva, já se iniciou ali na delegacia. Então, se tem a medida protetiva, dentro do processo vai ter um momento em que ela vai ser atendida pela rede, né? E aí tem os equipamentos do CREAS, tá? Então, o equipamento que vai ter o processo da medida protetiva, ele vai existir. Sim. E aí também vai ter uma determinação, né, judicial para que ela participe dessa rede de proteção. O CREAS é acionado, vai entrar em contato com a mulher que está nessa situação de violência doméstica, vai chamá-la para o atendimento e ali vai ser feito atendimento desde atendimento individual, tem equipe técnica, de assistente social, psicólogo, questões também envolvendo algum aspecto da saúde, né? Vai ser montado um plano ali com ela. Tem possibilidade de participação de grupos, né? Dependendo da cidade, existem grupos específicos, né? Que trabalham essa temática da violência doméstica. Tá certo. Agora, entrando um pouquinho na questão de outros órgãos, né? Como tratar-se de saúde, educação, todos os princípios CREAS, como é que funciona a articulação com esses órgãos? Vocês têm um meio próprio de comunicação que vocês tratam tudo integralmente? Ou cada um atua diferentemente na pessoa, na mulher? Tá. Como eu te falei antes, né? O equipamento mesmo que atende como primeira porta de entrada é o CREAS. Então, tem esse fluxo. De algum momento, tem reuniões, né, intersetorial entre a rede de proteção. E aí pode ser sim conversado sobre, né, aquela situação. Então, de que forma as políticas vão conversar entre si para, né, fazer o atendimento para acolher a mulher, né? Para fazer esse acolhimento dela, né, para realmente ela conseguir, né, romper com esse ciclo da violência. Sim, tá certo. Agora puxando um pouquinho mais para as dificuldades. Quais são os maiores desafios no atendimento às mulheres vítimas? Eu acho que é bem essa questão de, né, a gente conseguir perceber, porque o que acontece? Quando você fala em mulher em situação de violência, a primeira imagem que te vem na cabeça é aquela mulher machucada, né, fisicamente, aquele rosto, né? Mas e a violência psicológica? Porque, de alguma forma, o ciclo da violência, a psicológica, ela perpassa em todo ele. Então, se a gente for pensar por que as mulheres, né, não se separam, não rompem aquele relacionamento abusivo, né? E aí, como entender esse outro lugar que você, né, para além de ficar julgando, né? Porque muitos acabam falando, mas e tem a crença popular de que roupa suja se lava em casa, briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, a sociedade também precisa, né? Porque a violência contra a mulher, ela é uma questão que envolve o engajamento da sociedade. Porque a lei por si só, a legislação não vai romper tudo isso, né? A lei, ela tem as garantias da proteção, mas vai envolver que a gente também entenda que é uma responsabilidade, né, de todos. Então, esse desafio, assim, de você realmente fazer esse acolhimento, né, e compreender que o ciclo da violência, né, porque se entende como um ciclo, né, são fases em que ela vai ter um momento da calmaria, vai ter um momento da tensão, vai ter um momento da explosão. Então, se você entende que, às vezes ela pensa assim, mas é uma fase difícil que eu tô passando, né? Foi um dia ruim que ele chegou em casa, né? E isso vai passar. Então, essa é a fase da tensão. Existe aquele relacionamento, né, abusivo, mas ela acredita que realmente é um momento, né, que é uma fase difícil e vai passar. E aí depois tem um momento em que há a explosão, que a gente fala que é quando a violência já acontece. E aí é a fase do arrependimento. E aí é quando ele pede desculpas, eu não vou mais fazer, né? Aparece muitas vezes a situação que elas trazem em algum momento um relato para mim, mas ele não é assim, ele faz isso quando ele bebe, né? E aí se associa a questão, por exemplo, do álcool. Mas o álcool não é o causador da violência. Ele pode funcionar como um desinibidor, né? Um comportamento agressivo. Então, assim,
muitas vezes, né, esses desafios de ela conseguir, né, compreender que realmente essa fase difícil, né, a gente não pode admitir qualquer situação de violência, né, xingamentos ou humilhação, qualquer outra fala, isso já é, né, um sinal de que já existe uma situação que não precisa ser admitida, né, porque amor e violência não combinam. Já começou a violência, né? Então, assim, para ela se perceber nisso, sabe? Porque muitas acabam, na fase de calmaria que eu te expliquei, acabam voltando atrás, né? E acabam não dando seguimento a isso. Sim. Tá. Na sua percepção, existem falhas na rede de proteção? E quais? Sim, existem falhas. Muitas vezes a rede não se comunica, né? Muitas vezes, né, a mulher ela acaba indo para vários locais, né? E aí, realmente, assim, eu acho que um dos desafios é também pensar que nem todo lugar existe, né, esse grupo específico, né, para trabalhar essa temática da violência doméstica. E eu acho que o atendimento em grupo, ele fortalece muito. Não que o atendimento individual não seja importante, mas a mulher se perceber e se fortalecer em grupo, dá um outro olhar também, e um outro atendimento para ela. Sim, entendo. As vítimas costumam desistir de prosseguir com a denúncia? Por quais motivos elas informam? Às vezes elas desistem, né? Como eu te falei, né? Se ela tá numa fase em que ele pede perdão, que ele diz que vai mudar, porque às vezes ela não quer romper o relacionamento, ela quer que ele mude. E aí também tem que perceber que às vezes existe uma questão que é uma dependência emocional, né? Uma forma de controle dele na relação, mas também existe uma dependência financeira, né? Econômica, que a gente ainda vive numa sociedade que tem um patriarcado, né, presente nas relações. Existe essa crença popular de que, né, a mulher é que fica nesse lugar ali dos cuidados, né, que é especialista nessas questões, e o homem, então, é provedor, né? Então, e ele usa isso, né? Então, de uma forma muito, às vezes, sutil. Ela, né, às vezes tem uma independência financeira, ela vai daqui a pouco romper com esse relacionamento. Então, ele vai trazer algumas armadilhas, né, para que ele consiga, de alguma forma, ter uma relação de poder ali com ela. A saída dela, né? Exatamente. Então, aí entra a dependência financeira, né? De como que ela vai sair desse relacionamento. Às vezes tem os filhos, né? E aí não tem rede de apoio, né? Às vezes ela não tem uma rede de apoio familiar, né? Que possa, né, dar esse suporte para ela ou com as crianças também. E ela acaba ficando nessa relação. Tá certo. Agora puxando um pouquinho mais sobre medidas que você acredita que poderiam melhorar, né? Poderiam reduzir os casos de violência doméstica. Eu acredito que assim, ó, não só, como eu te falei, que existem esses grupos, né, para as mulheres em situações de violência, mas também para os homens. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem, na própria lei ali, Maria da Penha tem a participação dos homens, né, autores de violência, em grupos reflexivos. É sério? Legal. Então, aí é uma forma, assim, também de desconstruir, porque o grupo, ele tem uma metodologia, e depende de cada município, às vezes tem grupo que funciona em parceria com as faculdades, ali na UFSC tem o do Adriano Beiras, né, que é o projeto Ágora, é um dos pioneiros, assim, nessa metodologia. E aí tem municípios que funcionam, né, através da rede de proteção aos grupos. Então, chama, né, de alguma forma o homem, né, mediante uma determinação do juiz para participar desse grupo. Ele é um grupo reflexivo, né, então ele tem essa metodologia em que eles vão participar desses encontros. E aí o objetivo é realmente refletir, é transformar, é trabalhar algumas questões dentro, né, de aspectos também que envolvem questões da masculinidade, questões de gênero, né, relações, né, dentro dessa dinâmica para que ele possa se perceber, e o objetivo é que não volte, né, a repetir essas situações de violência, porque às vezes ele sai daquele relacionamento, né, mas ele vai construir um outro relacionamento, e aí daqui a pouco a gente tem uma nova medida protetiva envolvendo a mesma pessoa, né, então, enfim, vai acabar se perpetuando ali. Querendo ou não, acaba sendo uma medida preventiva, né? Mudar essa perspectiva no homem, estrutural nele. Tá certo. Que orientação ou mensagem você deixaria, ou até mesmo deixa, para as mulheres que estão em situação de violência? Então, acho que a primeira coisa é não aceitar nenhum tipo de violência, né?
denunciar, né, saber que é uma questão não só individual, é uma questão da sociedade, né, como um todo. A gente precisa, né, fortalecer essas mulheres, né, denunciar mesmo, buscar assim apoio, né, através das campanhas. Tem o Agosto Lilás, que traz sobre a situação ali da mulher, né, tem uma campanha voltada justamente à violência doméstica. Eu acho que o primeiro passo é isso mesmo, é denunciar, buscar os órgãos, né, para E não que isso aceitar, chegue. né? Não deixar acontecer, né? É. Tá certo. Então, foi essa a entrevista com a assistente social Simone. Obrigado para aqueles, que estão assistindo. E alguma mensagem final que a senhora gostaria de deixar? Não, eu acho que é isso mesmo. Então, perfeito. Eu que agradeço, né, o convite. Então, perfeito. Uma boa